Olá, meu querido amigo. Hoje vamos falar sobre a lição número 7. É um prazer estar aqui com você. Como você sabe, sempre temos trazido alguém especial, mas hoje faremos uma síntese e na próxima traremos novas pessoas especiais, novos irmãos para continuar trazendo mais luz e mais ideias segundo a visão de outros irmãos da nossa igreja, da nossa denominação. Muito bem, o título da lição de hoje é Adoração no contexto da educação. É muito importante, no contexto de educar, adorar ao Cristo, adorar ao Jesus, adorar a Deus, ao nosso Salvador. O verso da lição para memorizar está em 1 Crônica 16, verso 29, que diz assim: Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai no seu átrio, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Note que esse verso faz referência ao Antigo Testamento. Você se lembra muito bem? Existia um tabernáculo, existia um pátio, existia um altar de sacrifício, uma pia, o santo, que tinha os pães da proposição, havia do outro lado o candelabro, havia ali o altar de incenso e lá dentro era o santo do santo, onde estava a arca da aliança, a arca do concerto. É claro que tudo no santuário tem uma explicação e existe um motivo. E tudo aquilo que Deus deu no santuário terrestre é a cópia do santuário celestial. E aquilo que Deus nos deu é para apontar para nós, didaticamente, como podemos adorar ao Cristo, a Jesus. Se você observar no santuário terrestre, tudo nele apontava para Jesus. O formato é um formato de uma cruz. Lá fora, o cordeiro morto desde a fundação do mundo era simbolizado por um cordeirinho. Era Jesus ali o símbolo do sacrifício. A pia também tem o símbolo que foi inaugurado por Jesus, que é o símbolo do batismo, não é? Jesus inaugurou esse símbolo, mas dentro nós temos de um lado os pães da proposição, que simbolizava as 12 tribos, mas também simboliza a palavra de Deus. Foi Jesus mesmo quem disse: eu sou o pão da vida. Ora, ele é o pão da vida. Olha aí o paralelo. Do outro lado nós temos o candelabro, que simboliza a presença permanente do Espírito Santo no processo da salvação, mesmo no Antigo Testamento. Ali no candelabro também há um simbolismo às 7 igrejas. Na frente nós tínhamos o altar de incenso simbolizando as orações do povo de Israel. E do lado de dentro da cortina, o Santo do Santo, havia a Arca da Aliança. A famosa Shekinah se manifestava no meio dos anjos. Havia 2 anjos e os pés dos anjos estavam sobre uma tampa chamada propiciatório. Ali no dia do Yom Kippur era borrifado sangue ali sobre aquela tampa. Aquela tampa simboliza a graça de Cristo. Agora note bem, meu querido amigo. Dentro da Arca da Aliança nós temos 3 objetos. Nós temos a lei de Deus, nós temos a vara de Arão que floresceu, e temos o maná. Olha o simbolismo desses objetos. A lei de Deus simboliza a justiça que vai ser imputada a nós por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas primeiro você precisa passar pela graça, que é a tampa, para ter acesso a essa justiça. O maná simboliza a provisão de Deus. Deus provém o seu pão aos seus filhos. Jamais Deus deixará que o seu filho passe necessidade. E a vara de Arão simboliza a maneira como Deus conduz o seu povo nessa terra. Ora, que maravilhoso! Como não podemos adorar um Deus como esse, na beleza de sua santidade? Pense no verso. O verso está falando do santuário. Embora o ritual você esteja dispensado, o princípio, ele bem verdadeiro é e é praticado nos dias de hoje. Qual é o sacrifício que devemos fazer hoje? É você se abster das coisas erradas, o sacrifício de entregar o seu coração a Cristo diariamente em oração,
o sacrifício de orar pelo seu inimigo. Há muitos sacrifícios ainda que fazemos, mas não o de matar animais. Veja que interessante. Adorar faz parte da natureza humana. Logo que Adão e Eva saíram do paraíso e eles pecaram, cometeram aquele ato horrível de comer do fruto, não havia nenhum problema no fruto, porque nada que Deus faz é ruim. Deus faz coisas boas, tudo que Deus faz é bom. Mas Deus permitiu que o inimigo entrasse naquela árvore, e aquela árvore servia de teste. E ali, a partir da desobediência, quando eles quebraram a santa lei de Deus e passaram o governo da terra para o governo do inimigo, num ato de desobediência, de adoração ao inimigo, o que aconteceu? Eles passaram a ter uma natureza pecaminosa. Note bem, amigo, era plano do inimigo que você e eu vivêssemos numa natureza pecaminosa, mas eternamente. Imagine você, certa vez eu ouvi um pastor recentemente dando um exemplo. Ele disse, eu fui médico, hoje sou pastor. E ele disse assim, ora, eu estava num hospital e escutei um indivíduo gritando. Ele gemia, gemia, gemia de dor. Ele tinha câncer. Não tem cura. O médico ia lá e tratava o câncer, dava morfina, algum medicamento que aliviasse a dor. E ele tomava aquele medicamento. Por diversas vezes isso aconteceu. Chegou um momento que o médico já não poderia mais aplicar o medicamento nele para aliviar a dor, pois o medicamento era forte e ele morreria só com a aplicação do medicamento. Então não foi possível fazer mais nada, apenas esperar que ele gemesse de dor até morrer ou sucumbir. Era esse o plano que o inimigo tinha para eu e você, que você vivesse eternamente com essa dor, com a natureza pecaminosa. Pense, é gostoso viver eternamente, mas tendo uma natureza dessa, uma dor como essa? Certamente que não. Por isso Jesus traçou um plano de redenção da humanidade, que culmina com a morte dele na cruz do Calvário. E note bem, amigo, eu e você podemos até adorar a coisa certa, mas precisamos ter cuidado para adorar a coisa certa, da maneira certa, da forma certa e do jeito certo. Deus requer reverência, respeito e não devemos estar na presença dele de qualquer maneira. Lembre de Moisés, quando encontrou com Jesus na sarça ardente e a sarça queimava, estava pegando fogo, mas não queimava. Jesus disse, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o local onde está pisando é local santo, sagrado. Há a maneira de se aproximar de Deus, há a maneira de adorar a Deus. E Ele é o único que pode lhe conceder salvação, que pode salvar a você e salvar a mim. Somos todos pecadores e carecemos da graça de nosso Salvador Jesus Cristo. Somente Ele pode perdoar o pecado. Não importa o que você tenha feito, existe perdão para o seu pecado. Só não existe perdão para o indivíduo que não quer ser perdoado por Cristo Jesus, que rejeita a voz do Espírito Santo tentando convencer ele de se pôr de joelho e confessar seus pecados a Cristo Jesus. Se você for humilde o suficiente para confessar o seu pecado, Cristo vai lhe garantir a vida eterna. Mas faça uma aliança com Ele, um conserto. Não volte a cair no mesmo pecado. Peça o poder do Espírito Santo sobre você. Adore a Jesus diariamente. Havia no santuário celestial uma coisa chamada tamide. Os teólogos chamam de tamide, que é o contínuo, a contínua adoração a Deus. Note bem, querido amigo, no santuário celestial, o altar, ele queimava dia e noite, o altar do lado de fora no pátio. E no deserto havia lenha, meu querido amigo? Não havia lenha. E aquela queima simbolizava a misericórdia de Deus, a razão pela qual nós não somos totalmente consumidos. Veja só, amigo. Não havia lenha, era pelo poder de Deus que aquele altar queimava dia e noite, sem lenha, sem sacrifício, sem nada, estava lá a brasa acesa. Deus é poderoso. Adore na beleza da santidade o Criador. Adore aquele que fez o céu, terra e mar. Adore a Ele. Adore a Cristo. Ele é quem pode salvá-lo.
Se você pegar no contexto de adoração, Jesus diz, não devemos adorar as tradições também dos homens. Está no contexto aí da lição, aí Marcos capítulo 7 inteiro, né? Alguns pegam o capítulo 7 de Marcos e pegam o verso 9 e diz ali que Deus julgou todos os alimentos puros, então você pode comer. E aí eles aplicam aquilo para comida de carne de porco, de animais impuros, tentando invalidar a fala que está lá no livro de Levíticos 11. Mas é impossível fazer isso, porque todo o texto tem um contexto. Não adianta tirar o texto do contexto e forçar um pretexto. Entende, amigo? Não faça isso. E você ensine as pessoas também o correto. Porque ali está falando de tradições humanas, de lavar as mãos. Claro, Jesus fala ali, é falado no Evangelho de Marcos ali no capítulo sobre lei, sobre os mandamentos, sobre não adulterar, porque essas coisas são erradas e bem verdade é. Tudo que está ali, bem verdade é. Mas ali, o judeu não come carne de porco. E quando estava falando de alimentação ali, estava falando do lavar as mãos. Eles estavam comendo sem lavar as mãos. Ora, pode ser pecado comer sem lavar as mãos? Não, não é pecado. Se você puder lavar as suas mãos para comer, ótimo, melhor, estará higienizado. Isso é muito bom. Mas se não houve o tempo de lavar as mãos, não é pecado. É isso que Jesus estava ensinando. Muito simples, é o contexto. Entenda isso, amigo. E o judeu, por natureza, não come carne de porco. Logo, a fala que está lá no capítulo 7, verso 19, se refere aos alimentos que o judeu já come, que são lícitos, que estão em harmonia com Levíticos capítulo 11. Então, Deus considerou puro. Não é porque você não lavou a mão que o alimento é impuro. Mas Deus considerou o alimento lícito, o alimento que faz bem ao corpo, conforme está na orientação de Deus, puro. Aliás, devemos lembrar mais uma coisa, querido amigo. Deus não fez o ser humano para comer carne, de forma nenhuma, mas permitiu que o ser humano comesse carne depois do dilúvio. Note bem isso, meu querido amigo. O ser humano, antes do dilúvio, não era um comedor de carne. Depois do dilúvio, se torna um comedor de carne. Mas Deus fez uma lista daqueles alimentos que são limpos. Aqueles alimentos que você pode comer e não lhe fará mal ao seu organismo. E é importante cuidar do seu corpo. Por quê? Preste atenção, amigo. O seu corpo é templo. Templo do Espírito Santo. Aonde o Espírito de Deus, que é Deus, que traz toda essa comunicação que temos com o céu e a terra e com Cristo, é o Espírito Santo, vai morar em você. O seu corpo é templo, o seu corpo é uma igreja, você é uma pequena igrejinha e você precisa cuidar bem dessa igreja, querido amigo. Cuide bem do seu corpo e adore a Deus na beleza da santidade, na beleza da sua santidade. Maravilhoso. Se você se lembrar, a lição também está falando sobre o contexto de Daniel 3. O que aconteceu em Daniel 3, meu querido amigo? Uma prova com relação à lei de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, que seria Misael, e eles têm nomes do hebraico, foram mudados para nomes do paganismo. Então eles passaram a se chamar, são os amigos de Daniel. Nesse momento não é falado ali sobre Daniel, mas fala-se sobre os amigos. O rei, logo depois do capítulo 2, que teve aquele sonho, Daniel interpretou, ele mandou fazer uma estátua toda de ouro, Nabucodonosor, e pediu que todos se reunissem. E trouxe os amigos de Daniel, que eram governadores de algumas províncias, administradores de algumas províncias, dos negócios de Nabucodonosor, porque reconhecia Nabucodonosor neles sabedoria, inteligência que vinha dos altos. Então reuniu a todos e pediu que prostrado adorassem aquela estátua que o próprio rei havia sonhado, que Daniel interpretou com a ajuda do Senhor, com a ajuda de Deus. Note bem o que eles fizeram. Eles não se puseram de joelhos diante daquela estátua, porque o mandamento de Deus é muito claro e diz, esse mesmo mandamento que está lá na Arca da Aliança que eu citei a vocês, não adorarás, não terás outros deuses diante de mim. E Tiago 2,10 diz o seguinte, aquele que tropeçar em um só ponto da lei, tropeçou em toda a lei. Ora,
Como podemos então não tropeçar na lei? Só existe uma maneira, querido amigo: se colocando nos braços de Cristo Jesus e o seu corpo sendo o templo do Espírito Santo. Se o Espírito de Deus habitar em vós, ele vai ajudar você a não quebrar a santa lei de Deus. É assim simples, amigo. Somente é possível guardar a lei de Deus por um milagre do Espírito Santo, porque é por milagre que se guarda a lei, não se guarda sozinho, porque a lei exige obediência perpétua e nós temos uma natureza pecaminosa, logo carecemos muito da graça de nosso Salvador Jesus Cristo. Você percebe a importância de adorar a Deus continuamente, como diz lá, o contínuo? Continuamente precisamos estar adorando a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Esse é o contínuo, tamid, do hebraico, que os teólogos gostam de dizer. É o tamid, é o contínuo, e o inimigo quer tirar o contínuo de você, quer tirar a contínua adoração de você, quer tirar o seu culto de manhã, quer tirar o seu culto de tarde, quer tirar o seu culto à noite e fazer com que você não adore Cristo Jesus na beleza da sua santidade. Que você vá às idolatrias, como futebol. Não há nada de errado você gostar de futebol, mas se você ama mais o futebol do que a Cristo, tem um problema. Então as idolatrias estão aí, as pessoas gostam de um grande matemático, de algum grande físico. Na educação, né? Tipos de idolatria, as pessoas às vezes podem gostar de um carro, às vezes até de uma estátua ou de um pingente. Tantas formas de idolatria, às vezes a pessoa pode amar mais a um filho do que ao próprio Deus. Lembra-se de Adão? Lembra-se de Abraão? Abraão foi testado para saber se ele amava mais a Deus ou a seu filho. Lembra dessa prova que Abraão passou? Foi relacionado à adoração. Quem está no seu coração, Abraão? Jesus queria saber. Quem é o primeiro na sua vida? Lembre-se, querido amigo, de um verso na Bíblia que diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tenha certeza disso, querido amigo. Confie na palavra de Deus. Ele jamais falhará com você. Entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará na sua vida. A sua vida está com problemas? Confie em Deus. Você está em pecado? Confie em Deus. Relate isso a Cristo. Busque ele. Seja um estudante da lição da escola sabatina. Mude seus hábitos. Mude seu comportamento. Passe a se deleitar com esse livro maravilhoso que te ajuda a entrar em contato com a Bíblia Sagrada. Agora vamos ver aqui o que os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram ao rei Nabucodonosor. Preste atenção, capítulo 3, verso 17, olha o que eles disseram. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Preste atenção nessa fala dos amigos de Daniel. Independente de Deus salvar a minha vida, eu jamais profanarei a lei do meu Criador. Se preciso for, passarei pela morte. Serei um mártir. Era essa a postura desses jovens garotos. Estavam dispostos a dar a sua vida pelo que é certo, dar a sua vida pelo Evangelho eterno. A única coisa que pode lhes garantir a vida eterna, que é Cristo. O rei Nabucodonosor poderia tirar a vida deles, mas Cristo pode ressuscitá-los. Isso é conhecimento de Cristo. Dê valor no que mais é importante na sua vida. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Disse Jesus: adorai a Cristo na beleza da sua santidade, querido amigo. Note bem, eles foram jogados, o rei se irou, Nabucodonosor ficou furioso, os jogou na fornalha de fogo ardente. Você sabe muito bem, leia o relato do capítulo 3 até o fim e você vai entender melhor essa história. O que aconteceu? Nabucodonosor olhou, os três estavam passeando, mas não era só três que passeavam, havia um quarto. E esse quarto era como o filho dos deuses. Quem estava lá dentro? Era o próprio Jesus fazendo companhia aos amigos de Daniel, que foram fiéis e verdadeiros à palavra de Deus.
Logo Nabucodonosor, intrigado com aquilo que via, mandou que saíssem para fora e voltou a reconhecer que Jesus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Daniel, o Deus de Abraão e o seu Deus, que é o Deus dos 10 mandamentos, o Deus da graça, o Deus que morreu na cruz do Calvário para salvar você e a mim, é o Deus que deve ser adorado, querido amigo. Não fale contra a lei de Deus, jamais. Mas explique para as pessoas qual é a forma de se relacionar com ela. Ela é um espelho que espelha a condição humana, te mostra a situação que você está. Quando você se olha no espelho, você vê a sua condição, você vê como você está, você vê a situação que você realmente está. Se o cabelo está bem arrumado, se está amarrotado ou não. Mas note uma coisa, o espelho não pode te limpar. O que você precisa para limpar você mesmo? Da água, do sabão. E o que pode nos limpar? Só uma coisa: o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Aceite a Cristo, adore Ele na beleza da sua santidade. Note, beleza, essa beleza, contemple a Jesus, respeite, honre. E não há nada mais fácil do que honrar a um Deus do que ser obediente a Ele. E Ele quer que você seja obediente a Ele por amor, somente por amor. Ele não quer que você venha por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Cristo Jesus diz isso a você, meu querido amigo. E note bem também mais uma coisa. Há no contexto do Apocalipse, capítulo 14, do verso 6 ao 12, ali fala sobre mandamentos também. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele quem fez o céu, terra e mar. Essa expressão, adorai aquele quem fez céu, terra e mar, faz uma referência clara ao quarto mandamento da lei de Deus, que está lá em Êxodo 20, do verso 8 ao verso 11. Vá lá, faça uma visita nesses versos da Bíblia, abra a Bíblia em Êxodo 20, abra a Bíblia em Apocalipse, nas 3 mensagens angélicas que cabe a nós levarmos ao mundo. Nós vivemos hoje na chuva temporã. O que é chuva temporã? O Espírito Santo está aqui na terra, habitando entre nós. Quando vier o momento em que um decreto vier impondo a guarda do domingo, quando esse dia vier, quando esse dia acontecer, quando vier as nações se unirem através da besta da terra e a besta do mar, talvez você não compreenda isso, mas um dia compreenderá. Através dessa união da besta da terra e da besta do mar, for imposto um decreto obrigando você a guardar o domingo, então virá um pouco antes a chuva serôdia. Será a chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo, ao exemplo daquilo que aconteceu no Pentecostes, quando os discípulos falaram com grande poder em línguas e 3.000, 4.000, 5.000 pessoas se converteram em poucos minutos. Será assim? Muitas pessoas se converterão em poucos minutos na pregação da hora 1/10. Poucos minutos vai faltar, a porta da graça estará quase a se fechar. Você pode dizer: ora amigo, essa palavra porta da graça não existe na Bíblia? Muito bem, não existe na Bíblia, mas ela se refere à oportunidade que o pecador tem de se reconciliar a Cristo Jesus. Enquanto Jesus está no santuário celestial intercedendo por mim e por você, você tem a chance de adorá-lo na beleza da sua santidade. Se você for até ele e adorá-lo hoje, na beleza da sua santidade, há um lugar no céu para você durante o milênio. Há um lugar para você no céu. Existe um lugar para você. Pense com carinho nisso, querido amigo. Eu fico por aqui, mas adore a Deus na beleza de sua santidade. Que Deus seja louvado pela sua presença assistindo esse vídeo hoje. E que você compartilhe com aquele que precisa. Vou orar por você. Pai eterno e Deus poderoso, que o Senhor possa abençoar essa pessoa que está assistindo e conceder a ela poder através do teu Espírito Santo, para que essa pessoa possa adorá-lo na beleza da sua santidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido amigo.